Olá, meus amigos telespectadores, você que tem acompanhado a programação da TV Santa Maria e também o programa Palavra de Fé. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos entrando dentro da sua casa, dentro do seu lar, para compartilhar de mais um momento onde nós juntos vamos estudar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E no dia de hoje eu quero meditar com você numa palavra, numa passagem de Jesus, da história de Jesus, que está situada no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim, como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero, neste programa, fazer uma análise nesta passagem que nós lemos aqui e comparar o mar, aqueles estavam no mar, como a nossa vida, o mar como a nossa vida de uma forma geral. Quero trazer aqui também como ilustração o barco onde eles estavam, como a nossa vida de uma forma individual. E aí o interessante aqui, nós vamos tirar algumas lições desse texto, é que só o fato de Jesus estar no barco de Pedro, não deixou eles livres de passar pela adversidade, pela tempestade. Uma forma muito errada de nós interpretarmos a palavra de Deus é muitas vezes nós achar que pelo fato de nós estarmos com Jesus, nós não vamos passar por adversidade. Mas é claro que eu entendo que se Jesus ele está no barco, a maneira com que eu vou encarar esta adversidade, ela vai ser diferente. Nós vemos ali que Jesus ele se ofereceu para estar no barco. E aí, mediante uma ordem de Jesus, um pedido de Jesus, ele disse assim: vamos ao outro lado da margem, vamos para o outro lado. E eles estavam ali em obediência à vontade do Senhor Jesus. Só que, assim como o mar, né, é algo muito lindo, se nós acompanharmos programações feitas em documentários, nós vamos ver que a vida no mar, o mar nos ensina muitas coisas e é algo grande e maravilhoso. Só que também nós vamos ver que assim como o mar ele está hoje um dia, um céu muito bonito, não tem nuvens, as águas estão calmas, estão mansas, estão tranquilas, em pouco tempo pode virar o clima e as intempéries do tempo fazem com que mude aquela situação de um mar que estava calmo para um mar revolto, um mar bravo. E aí, como eu falei no início deste programa, nós estamos aqui fazendo uma comparação no mar com a nossa vida, que também é linda, é muito grande, nós temos muitas coisas a fazer, é muito bela. E assim como o mar, muitas vezes ele está calmo, está tranquilo, a nossa vida também, nós passamos por momentos tranquilos de calmaria. Só que às vezes ela dá uma volta, a nossa vida dá uma viravolta onde começamos a enfrentar tempestades, adversidades, situações difíceis. E aí talvez você que está me assistindo diz assim: olha, eu estou com Jesus, eu tenho Jesus, mas por que isso está acontecendo? A palavra de Deus nos diz que não cai uma folha de uma árvore sem que não seja da permissão e da vontade de Deus. E nós lemos ali que Jesus estava no barco, e o barco aqui está simbolizando a tua vida, a minha vida, você que está me assistindo. Mas não te deu imunidade de problema, não deu imunidade de problema aos discípulos que estavam com Jesus. Só que o interessante, Jesus ele estava no barco. E quando eles chegaram até Jesus,
Jesus ele se levantou. E quando ele aquietou o mar, quando ele aquietou os ventos, eu entendo que uma decisão de quando nós temos Jesus na nossa vida, assim como Jesus estava no barco com os discípulos, a decisão de você ter Jesus na sua vida, ele não vai influenciar somente na sua vida. Como eu disse, você não estou aqui dando garantia de isenção de problema. Não é isso. Mas a maneira como você vai conduzir vai ser diferente. E você estando com Jesus no barco, deixando que ele conduza a sua vida, você vai ser abençoado e também as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Nós lemos ali que juntamente, lá no versículo 36, que e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e haviam também com ele outros barquinhos. Com certeza os outros barcos estavam enfrentando a mesma adversidade. Mas em um daqueles barcos ali, e aí eu quero me referir a você e a mim, quando nós, a nossa vida de uma forma individual, quando nós convidamos Jesus para participar, aqui no caso nesse barco, Jesus ele se levantou e disse para que a tempestade se aquietasse, para que o mar parasse, se calasse. Os outros barcos foram abençoados também dessa forma. O que eu quero dizer para você nesse dia é que se você realmente tomar a posição de buscar Jesus para a sua vida, eu tenho certeza que o temporal ele é temporário, né? E assim como você vai ser abençoado, as pessoas que estão à sua volta, elas vão ser abençoadas também. Primeira lição, então, que nós aprendemos aqui é que se Jesus está no barco, não nos dá imunidade de problemas e de tempestades, mas nós, com eles no barco, com eles na nossa vida, nós vamos enfrentar de uma forma diferente. Uma outra lição que eu quero compartilhar aqui com você no dia de hoje é que quando eles enfrentaram as adversidades, eles sentiram medo. Eles sentiram muito medo. E nós tiramos aqui algumas ilustrações, algumas ideias, alguns exemplos do medo. Por exemplo, o medo, ele faz você tratar as pessoas que você ama, que você gosta, que você conhece, de uma forma áspera, de uma forma rude muitas vezes, porque você está com muito medo daquela situação. Como assim, pastor? Você pode estar perguntando. Veja como eles chegaram até Jesus. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, você não está preocupado com a situação? Você não pode fazer nada para nos ajudar? O medo faz com que a gente saia do nosso controle normal e faz com que nós tenhamos atitudes muitas vezes que não queremos ter. Mas Jesus, como eu digo, ele está junto de nós, está próximo de nós. Só que existem coisas que cabem a mim e a você. Só que existem coisas que nós temos que ter atitude pela fé. Os discípulos, eles estavam ali, a tempestade se levantou de uma forma que eles chegaram até o mestre, talvez de uma forma como nunca antes haviam chegado, afrontando ele, dizendo: mestre, tu não vai fazer nada? O que está acontecendo? Você está aí dormindo. Uma outra lição que eu aprendo também é que o medo, ele faz com que nós tenhamos uma doença chamada amnésia. Mas como assim, pastor? Uma doença chamada amnésia? É verdade. Aqui os discípulos já tinham visto Jesus fazer muitos milagres. Aqui os discípulos já tinham visto ele fazer muitos sinais. Só que o medo era tão grande que eles esqueceram que o fato de Jesus estar com ele no barco, ele poderia ter mudado aquela situação. Tanto é que Jesus disse: mas o que vocês estão fazendo? Homens de pequena fé. Amados, a Bíblia diz que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a Bíblia também nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na época, eles não tinham a Bíblia que nós temos aqui para estudar e para ler, mas eles tinham a Bíblia viva diante deles, que era a presença de Jesus ao seu lado. Só que o medo foi tão grande que causou esse sentimento de esquecimento. Eles não conseguiram entender que Jesus podia mudar aquela história. Por isso, você que está aqui me assistindo, você que talvez tenha enfrentado uma situação difícil, não esqueça que se Jesus está no barco da tua vida, com certeza a situação que você está enfrentando, ela vai se terminar. Vai chegar um momento em que ele vai se levantar e vai dizer: aquieta-te, cala-te. E esse problema, essa situação, ela vai encerrar. Mas tem o tempo de Deus para que tudo aconteça nas nossas vidas.
Uma outra lição também, ela faz que o medo, uma outra lição que nós tiramos do medo, é que o medo faz com que essas pessoas que estão com medo, elas tenham uma influência negativa sobre as outras. Por exemplo, eu quero entender aqui que Pedro, por ser muito sanguíneo, muito nervoso, né, ele ficou preocupado e ele começou a gritar no barco e dizer: nós vamos perecer, nós vamos morrer, nós não vamos conseguir vencer essa situação. E talvez os outros discípulos que estavam ali, as outras pessoas, talvez por temperamento diferente, estavam ali até tentando manter a calma, manter a paciência. Talvez muitos que estavam ali, estavam até, quem sabe, tentando manter a postura e pensar: não, no tempo certo Jesus ele vai se levantar, no tempo certo Jesus ele vai fazer alguma coisa, porque afinal de contas ele é o nosso mestre, ele já fez vários milagres, nós confiamos nele. Mas o medo, a pessoa com medo, uma pessoa medrosa, ela influencia outras pessoas de uma forma negativa. Você quer ver um exemplo claro dentro da palavra de Deus? É sobre o povo, lá o povo de Israel, é sobre aqueles homens, os espias, 12 espias que foram enviados por Josué para olhar a terra. Eram 12. Chegaram lá e existia uma promessa de Deus, que Deus iria entregar a terra prometida para eles. O que acontece? Eles chegaram lá, olharam a terra, voltaram, e qual foi o relato deles? Olha, verdadeiramente a terra é boa, produz muitos frutos na terra, só que tem um problema: a terra tem gigantes e nós não vamos conseguir vencer. A terra tem gigantes, nós não vamos conseguir entrar nesta terra. O medo faz com que nós enxerguemos coisas, problemas aonde não tem. O medo faz com que nós coloquemos o problema a ser maior que o nosso Deus. De 12 homens que foram espiar a terra, somente 2 vieram com a palavra com uma palavra de motivação, dizendo: olha, a terra é boa, ela mana leite e mel, tem gigantes, mas o Senhor já entregou nas nossas mãos, porque Ele assim prometeu a nós e aos nossos pais. Só que aquele medo influenciou toda uma nação, que ficaram peregrinando no deserto por 40 anos. O medo, ele mostra o problema, ele não mostra a solução. O medo mostra a tempestade. A fé, ela mostra a bonança, a calmaria. Eu quero então que você que está me assistindo, você que talvez tenha feito essa análise: poxa vida, eu tenho Jesus, eu tenho buscado a Deus. Às vezes, assim como os discípulos, nós temos Deus de uma forma física ao nosso lado, mas Jesus ele quer estar junto de nós, dentro do nosso coração. Jesus estava ali fisicamente junto, e eles estavam junto com Jesus de uma forma física, mas Jesus ele quer entrar no seu coração, no coração da sua família, para mudar a sua história. E uma última lição que eu quero compartilhar com você, antes de encerrar este programa, é: a tempestade, ela não é para sempre. Você já viu algum temporal, uma tempestade durar para sempre? Com certeza você não viu. Então, assim como essa tempestade, assim como estes ventos contrários, esta adversidade, se levantou contra aquele barco, que hoje simboliza a tua vida, simboliza a minha vida, mas por um tempo ela ficou afrontando, se levantando contra o barco, mas no tempo certo Jesus mandou que o vento parasse, que o mar se acalmasse. Eu tenho certeza que no tempo certo Jesus vai se levantar na tua vida e vai fazer com que esta adversidade que você está enfrentando, ela termine, ela se acabe. Que Deus abençoe você e até o próximo programa, em nome de Jesus.